Existem mistérios neste mundo que desafiam a compreensão humana e são capazes de provocar medo e arrepios profundos. Entre esses enigmas estão os bonecos assombrados, objetos inanimados que inexplicavelmente ganham vida e começam a se mover e falar de forma perturbadora. A popularização da história da boneca possuída mais famosa de todos os tempos, Annabelle, trouxe à tona o interesse sobre esses fenômenos sobrenaturais que trazem consigo desgraça, morte e maldição em um temor indescritível. Embora os menos conhecidos em algumas partes do mundo, esses bonecos eles são capazes de provocar sensações de pavor e terror em qualquer pessoa. Eu acredito que você tenha medo de boneco também. Portanto, se você acha que você é corajoso o suficiente para entrar nesse mundo sombrio e misterioso, esteja ciente de que esse caminho pode ser sinistro. Hoje, vamos falar de bonecos assombrados. Oi, eu sou Skyrox e vamos a mais um vídeo. Cristina, também conhecida como a boneca assombrada pacífica, foi vendida no eBay há mais de 3 anos e ainda carrega alguns feitiços ocultos. Dizem que se você olhar fixamente para os seus olhos, poderá ver algo paranormal acontecendo. Cristina adora ser fotografada, mas quando já teve o suficiente, cuidado, porque a série de fotos vai começar a mudar e você pode ver o fantasma que há dentro dela se manifestando. Às vezes ela fica pacificamente sentada em sua cadeira, enquanto em outras ocasiões ela pode ser encontrada fora da sua cadeira e no chão também. Ela muda de posição ou se inclina para um lado da cadeira como se estivesse dormindo. E se você bagunçar os seus cabelos, eles estarão totalmente desembaraçados no dia seguinte, como se alguém tivesse arrumado eles. Você conhece a One Win? A One Win é um lugar incrível para curtir vários jogos bem interessantes. E o melhor de tudo, tem opções de jogos para todo mundo. O jogo que eu vou apresentar para vocês é esse que eu conheci hoje, o Lucky Jet. E para fazer o cadastro no site é bem simples, você vai acessar esse link que está aí embaixo nos comentários fixados e vai clicar aqui em registro. Lá você vai colocar o seu e-mail, o seu telefone e rapidamente você vai ter criado a sua conta e é só jogar. Basicamente no Lucky Jet você tem que ficar olhando esse personagem subir enquanto ele está voando e antes dele decolar você tem que tirar o seu dinheiro para fazer uma aposta. E sim, dá para fazer apostas dobradas igual a gente está fazendo aqui. Vamos lá. Vou tirar. Agora! É bem fácil de entender, você escolhe o valor da aposta, o contador começa a subir com multiplicadores e você tem que tirar a grana antes que acabe. Então com sorte e bastante estratégia dá pra multiplicar os seus ganhos várias vezes. Ah, e tem várias opções para você retirar o seu dinheiro, inclusive com criptomoedas. Mas ó, não esquece de jogar com responsabilidade e nunca gastar mais do que o dinheiro que você tem, beleza? E lembrando que é um jogo para maior de 18 anos. E se liga, você pode fazer um depósito que o seu primeiro depósito usando o cupom ROX500 vai receber um bônus de 500%. Então não perca mais tempo, desce aí nos comentários fixados, cria sua conta, usa o meu cupom e se divirta ganhando uma grana enquanto joga Lucky Jet. Vamos voltar ao vídeo. Essa antiga boneca é conhecida como Emília e tem mais de um século de idade. Ela foi dada como um presente para a filha de uma Baldovina pelo rei Humberto I. Ele foi o primeiro rei da Itália. Essa boneca ela foi dada para uma das suas amigas mais confiáveis. A boneca Emília sobreviveu a 2 guerras mundiais, mas perdeu seus 2 braços e a parte do couro cabeludo durante a Segunda Guerra Mundial, devido a uma explosão em um trem. Desde então, a boneca é considerada assombrada pela alma da mulher que tentou salvá-la, e a Mary. Durante essa explosão, dizem que a boneca Emília abre e fecha os olhos e que uma caixa de som é ouvida pedindo por sua alma na escuridão da noite. Embora a caixa de som original não funcione mais. Mary amava tanto a boneca Emília que até nomeou a sua filha em homenagem a ela. A boneca Pupa é um objeto assustador com uma história ainda mais arrepiante, feita sob medida na década de 1920, para se parecer com a sua dona. Ela tem cabelos humanos e membros articulados feitos de feltro. O botão costurado em sua gola pertencia à avó da dona, que já faleceu. Mas o que torna essa boneca ainda mais assustadora é a crença de que ela está viva. A sua antiga dona afirmava que a boneca tinha vontade própria e até mesmo salvou a sua vida. Desde a morte da dona em 2005, a boneca tem se tornado cada vez mais ativa e inquieta. A família que possui relata que a boneca se move sozinha e empurra objetos ao redor da vitrine onde ela é mantida. Além disso, Pupa muitas vezes é encontrada em posições diferentes da última vez que foi vista, como se ela estivesse se movendo simplesmente
por conta própria. A família também já relatou ter ouvido sons estranhos vindo da vitrine, como se alguém estivesse batendo no vidro. E quando olharam, viram a mão de polpa pressionada contra o vidro, com as pernas cruzadas de uma forma diferente da anterior. A verdadeira identidade dos donos da boneca e a sua localização são mantidas em segredos, provavelmente para evitar que as outras pessoas sejam assombradas por esse objeto macabro. Mas quem sabe o que mais essa boneca pode fazer se não estiver devidamente contida? Mandy, a boneca com a cabeça quebrada, vive em um museu na Colômbia Britânica. Ela foi doada ao museu em 1991 em um estado lastimável. Suas roupas estavam sujas, seu corpo rasgado e sua cabeça cheia de pedaços quebrados. Estima-se que Mandy tenha cerca de 90 anos de idade. A mulher que doou Mandy para o museu disse ao reparador que ela acordou no meio da noite ouvindo o choro de um bebê vindo do porão. E ao investigar, ela encontrou a janela aberta e a boneca Mandy, que estava antes trancada em uma posição diferente com as cortinas movendo-se com o vento. Desde então, muitos especulam que Mandy tem poderes estranhos adquiridos ao longo dos anos. Muito pouco se sabe sobre a história de Mandy, mas acredita que ela pode estar possuída ou ser uma fonte de energia sobrenatural. Há relatos de pessoas que afirmam terem sentido a presença de um espírito maligno perto da boneca, enquanto tem outras que dizem ter testemunhado o objeto se movendo sozinho quando estão por perto dela. Alguns visitantes do museu relatam terem sido assombrados por pesadelos ou terem sentido uma sensação de opressão quando estavam próximas de Mandy. A boneca é um mistério muito grande para muita gente, e mesmo estando exposta em um museu, a sua verdadeira história permanece um total mistério e medo. Quem sabe que mais segredos sombrios ela pode estar escondendo em seu corpo quebrado e maltratado. Kikuko era uma doce menina de 3 anos de idade, cujo sorriso encantava tudo à sua volta. Porém, em 1932 ela contraiu uma doença misteriosa que deixou ela debilitada e fraca. Seu irmão, a visitar a ilha de Sapporo, encontrou uma bela boneca e decidiu levá-la para presentear Kikuko e trazer um pouco de alegria para os seus dias sombrios. A partir daquele momento, a boneca se tornou uma companheira inseparável da menina. Ela levava para todos os lugares, inclusive para a cama durante a noite. Porém, a saúde de Kikuko continuou a piorar, e ela acabou falecendo em 1933. Após a sua morte, a boneca foi colocada no oratório da família ao lado das cinzas da menina, e foi aí que algo realmente estranho começou a acontecer. Com o passar do tempo, os cabelos da boneca começaram a crescer, a ponto de chegar até a cintura. Além disso, os lábios, que antes estavam fechados, agora estavam entreabertos e úmidos, dando à boneca uma aparência mais assustadora. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, a família de Kikuko precisou se mudar para o interior e deixar a boneca aos cuidados do sacerdote no templo Maneji, onde as cinzas da menina estavam guardadas. Mas quando eles voltaram, ao fim da guerra, ficaram surpresos ao descobrir que os cabelos da boneca continuavam a crescer. Mesmo assim, por solicitação do irmão de Kikuko, a boneca permaneceu no templo. O estranho é que ao longo dos anos, o cabelo da boneca Okiko continua a crescer, e sua aparência se tornou ainda mais sinistra. Os olhos parecem seguir os visitantes e os lábios úmidos parecem prontos para sussurrar algo em seus ouvidos. Alguns visitantes relatam ouvir vozes sussurrando à noite, vindo da sala onde a boneca está guardada. Os moradores locais acreditam que a boneca esteja possuída pelo espírito de Kikuko, que não encontrou paz após a sua morte. Eles contam a história sobre como a boneca se move sozinha, como se estivesse tentando encontrar sua amada dona. Eles também afirmam que aqueles que se aproximam demais da boneca são amaldiçoados e acabam enfrentando grandes tragédias em suas vidas. O templo onde a boneca está guardada acabou se tornando uma atração turística, mas para aqueles que se atrevem a entrar na sala onde a boneca está guardada, a sensação é de que algo maligno está lá. Tem coragem? Harold não era apenas um boneco, mas uma entidade maligna que habitava dentro dele. Ele foi vendido no eBay como Harold Amaldiçoado e atraindo mais de 100 mil visualizações. O lance vencedor ofereceu $700 por ele, mas a mulher acabou se recusando a pagar. A segunda oferta foi de $300, mas o comprador decidiu vendê-lo para outra família pois não suportava sua presença sinistra. No entanto,
A partir do momento que o boneco foi para outras mãos, coisas perturbadoras começaram a acontecer. Uma amiga da nova dona foi visitá-la e ouviu um pouco sobre as suas ocorrências estranhas que aconteceram após a aquisição de Harold. Uma semana depois, essa amiga desenvolveu um tumor cerebral e morreu. Ela estava completamente saudável apenas uma semana antes, então não fazia sentido. Foi aí que um mês depois, outro amigo foi visitar a nova proprietária do boneco. E uma semana depois, sofreu uma queda fatal de uma escada. As pessoas que estavam perto de Harold sentiam que alguém as observava constantemente, com uma presença arrepiante e sinistra. A família da nova proprietária e os amigos se recusavam a ficar perto do boneco e o trancavam em um porão. Apesar disso, o Harold continuou sendo vendido, mas ninguém se atreveu a ficar com ele por muito tempo. As pessoas perceberam que a entidade maligna que habitava dentro do boneco era capaz de causar danos irreparáveis, e ninguém queria estar perto dele. A lenda de Harold se transformou em um objeto assombrado, capaz de amaldiçoar todos aqueles que querem possuí-lo. E aí, você teria coragem de ter o Harold? Deixa aí nos comentários. Diz a lenda que Robert, um boneco recheado de palha, foi dado de presente a um menino chamado Jenny, por uma empregada praticante de voodoo por volta de 1896. O boneco rapidamente se tornou o melhor amigo do menino, mas foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Vizinhos começaram a relatar que eles estavam vendo o boneco aparecer na janela, de uma janela a outra, quando ninguém estava em casa. Os pais do menino ouviam risos do boneco e afirmavam ver o vulto dele correndo pela casa. Ginny começou a ter pesadelos constantes e acordava gritando, mas o boneco parecia sempre estar presente quando isso acontecia. Após a morte dos pais de Ginny, ele encontrou o boneco no sótão e decidiu deixá-lo em seu quarto, mas a sua esposa não gostou e o colocou novamente no sótão. Ginny ficou muito chateado e exigiu que o boneco fosse colocado em frente a uma janela para que pelo menos ele pudesse ver a rua. Pouco tempo depois, a sanidade de Ginny começou a ser questionada, e a história do boneco e suas maldades se espalharam por toda a Key West. Visitantes estavam afirmando ouvir passos e risadas estranhas vindo do sótão, enquanto as crianças evitavam passar pela rua porque elas estavam com medo do boneco lá. Ginny contou que certa vez encontrou o boneco na cadeira de balanço com raiva do quarto, e que Robert parecia fazer de tudo para incomodá-lo. A história do boneco foi somente esquecida lá por volta de 1972, quando Ginny morreu e a casa foi vendida. Mas o Robert, ele não foi esquecido. Ele esperou silenciosamente no sótão até ser descoberto de novo pela filha de 10 anos dos novos proprietários da casa. Pouco tempo depois, após encontrar o boneco, a menina começou a reclamar que Robert a torturava e infernizava sua vida. Mesmo após 30 anos, ela continuou a afirmar que o boneco estava vivo e queria matá-la. Hoje, o Robert está trancado no Key West Martillo Museu, vestido com a mesma roupa branca de marinheiro que ele tinha. Funcionários do museu afirmam que o boneco ainda faz truques nos dias de hoje, deixando muitos visitantes assustados e perturbados. Também dizem que você nunca pode tirar uma foto dele, porque senão ele fica para te amaldiçoar. E onde ele está? New Orleans, a cidade do voodoo. Quem sabe um dia a gente vai lá visitar o Robert? Quem sabe? Leta, o boneco cigano amaldiçoado. Esse boneco ele pertenceu a um homem chamado Cary Walton. Em 1972, Walton foi acompanhar o funeral de sua avó na Austrália e aproveitou a viagem para enfrentar um dos maiores medos da sua infância. Uma marionete que, segundo a lenda, foi feita por uma bruxa cigana há 200 anos, a fim de receber a alma do seu filho que havia morrido afogado. Após o enterro, Walton foi até a casa da falecida avó e pegou o boneco, a fim de doá-lo. Segundo ele, a marionete gritava durante a noite, enquanto movia-se de um lado para o outro nessa pequena cadeira em que foi colocada. Leta foi deixada em uma loja de antiguidades e esta foto foi tirada em 2012, quando o dono da loja afirmou também ouvir os gritos vindo do boneco. Leta encarna a crença cigana de que os espíritos podem ser presos em diferentes objetos inanimados, como os bonecos de pano. O boneco mantém viva a tradição, já que possui o cabelo e a pequena superfície de pele humana. Ninguém sabe o seu verdadeiro nome, mas ele ficou conhecido como Leta devido aos estranhos gritos que solta todas as noites, dizendo "Let me out", ou "Deixe-me sair" em português, com um sotaque mais cigano. Let me out.
Let Me Out, and the name stuck. That's the name I've always called him. But after a couple more 100 miles, I started to hear this Let Me Out in the background. I really. O boneco ele foi apresentado em vários programas de televisão, nos quais o seu proprietário o colocava em uma cadeira, e as câmeras registravam o seu movimento espontâneo. No entanto, apesar do interesse de alguns colecionadores de bonecos antigos, o dono do boneco se recusa a vendê-lo. A razão para isso é a crença de que a magia envolvida na criação do boneco poderia trazer prejuízos a ele ou a sua família. O proprietário do boneco chega a realizar testes com seus cães para avaliar a reação dos animais ao brinquedo. Ele fica realmente intrigado ao perceber que somente Leta parece perturbar os seus bichinhos. Por isso, ele mantém o boneco guardado em casa e não pensa em se desfazer dele tão cedo.